Doutora Miriam Gadelha, vai trazer aqui também sua participação em relação a essa viagem, né, que está sendo feita aí por toda a cidade de Souza, por todos os bairros também, levando um pouco mais do seu nome para as pessoas e, claro, fazendo um pouco desse conhecimento também da cidade, né, doutora Miriam? É importante nesse momento conhecer cada bairro, cada setor, para que as pessoas possam realmente ter a noção de como as coisas estão sendo constituídas. Então, boa tarde, seja bem-vinda. E eu vou dizer aqui já de primeira mão, nasceu no radar o momento que agora está sendo vivenciado em relação à sua pré-candidatura, sim ou não? Porque eu quero ter essa informação que eu quero colocar no meu status mais tarde. Boa tarde, Jota. Boa tarde, Marcelinho. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Líder. Boa tarde, Marcelo, meu amigo que está aqui. Boa tarde, Rafael, tá ali no estúdio já controlando a gente, né, Jota? Se a gente não passar do horário. Ali é uma figura. Rafael é o chefe mó aqui, né? E, de fato, né, Jota, eu vim como pré-candidata a vereadora. Você me chamou para dar uma entrevista, para tratar da minha pré-candidatura como vereadora, e eu fiquei muito feliz com a resposta da população, na verdade, convidando para que eu me colocasse como pré-candidata a prefeita. Então, assim, na verdade, eu coloquei meu nome à disposição, mas o que aconteceu foi mais um convite. Quando você me chamou aqui, você perguntou, Miriam, existe essa pretensão? Foi primeiro um convite seu e, de repente, muitos ouvintes entraram e eu me senti convidada, realmente, a dar meu nome, a oferecer meu nome à população de Souza, a essa cidade que eu amo, onde eu tenho uma história, onde eu tenho meu presente, onde eu vejo meu futuro e onde está o passado da minha família, onde está o presente da minha família e o futuro também do nosso grupo, das nossas ideias. Quem está assistindo aquela série da Netflix Dark sabe que não, segundo aí a física quântica, não existe esse negócio de passado, presente e futuro. Na verdade, se você viu o universo de longe, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu acho que essa conjunção, o que eu estou vivendo agora nesse momento, é quase que uma ruptura do espaço, da noção normal que a gente tem de espaço-tempo. Ao mesmo tempo, eu caminho nas ruas de Souza e escuto as pessoas e escuto várias histórias e parece que eu retorno, volto no tempo e vejo como as coisas aconteceram e como elas se encaminharam para a gente chegar até o momento em que nós estamos exatamente agora. Como as coisas, eu não acredito exatamente em destino, mas eu acredito que os eventos eles vão se desenhando conforme meu pai dizia, né? Nada é coincidência, tudo é providência. Então, naquele dia que você me chamou aqui para eu falar das minhas pretensões no Legislativo, eu acredito que já havia ali algo desenhado pelo universo, talvez para que a gente chegasse a esse ponto aqui e, se Deus quiser, mais na frente. Eu até lembro da pergunta, a gente num contexto aqui, conversando sobre a questão da pré-candidatura, eu citei, rapaz, Miriam, se houver a possibilidade e o grupo lhe convidar, seu nome está à disposição, e você respondeu sim, tal, eu coloco meu nome à disposição. Eu acho que, assim, você perguntou o grupo, né? E mais forte do que o grupo, Jota, eu acho que é o povo. Aí pronto, aí quem abraçou foi justamente quem abraçou foi o povo. E eu fiquei assim, fiquei lisonjeada. Eu tinha uma pretensão, eu sou muito humilde, então eu tinha uma pretensão de começar realmente como candidata a vereadora. Foi como eu coloquei meu nome à disposição, já com muita humildade, sabendo que a gente deve começar assim, mas quando eu vi que havia essa possibilidade e eu me sinto realmente preparada, eu acho que eu vejo aí a história política das pessoas que foram gestores municipais e principalmente os homens, eles começam muito jovens, né? E acredito que a gente tem que desmistificar isso de que a juventude ela não tem a possibilidade de fazer uma boa gestão, porque isso, na verdade, depende muito mais da doação, do seu caráter, da sua índole, da sua vontade de fazer as coisas, da sua vontade de cair em campo, da sua vontade de escutar as pessoas, a partir dessa escuta ativa, uma escuta verdadeira, escutar, se colocar no lugar do outro, compreender qual é o problema, encontrar soluções e implementar essas soluções. Então, isso tem menos a ver com idade e muito mais a ver com dedicação e com coragem. Aquela coragem que faz a gente, no pior dos dias, ainda assim, levantar da cama e pensar, eu tenho um objetivo que é maior do que todos esses problemas que eu estou enfrentando hoje. Eu sei que tem pessoas que estão dependendo de mim, que estão dependendo dessa minha boa vontade, que estão dependendo... Porque a política, Jota, você sabe que ela expulsa as pessoas boas.
A política, ela expulsa as pessoas que querem fazer o bem, ela expulsa as pessoas que querem trabalhar de forma correta, ela expulsa as pessoas que querem trabalhar de forma honesta. E eu não quero deixar isso acontecer, porque eu sei que o meu coração, ele tem as melhores intenções, eu sei que minhas mãos estão preparadas para desenvolver o melhor dos trabalhos. Já apresentei várias de minhas ideias, principalmente no campo da saúde, no campo do saneamento básico, no campo da educação, que eu acho que é um tripé que a gente não pode deixar de esquecer. Não é um momento, não que não seja um momento, a gente sempre tem que estar pensando na diversidade de demandas que a cidade tem. Ontem me reuni com pessoas da educação, me reuni com o professor Edmilson, me reuni com... Rafael, aqui você está me desconcentrando. Me reuni com o professor Edmilson muito para ouvir sobre educação. Eu tenho escutado muito, porque eu acho que o mais interessante que tá acontecendo nessa pré-candidatura é que as pessoas elas estão me procurando para saber das minhas ideias. Não tem ninguém me procurando assim para fazer conchavo, para fazer... Que é o que é a parte mais chata da política, a gente tem que enfrentar isso. Então, ontem fui na casa de algumas pessoas lá no Mutirão e elas perguntaram, assim, fui na casa de Henrique Moreira, sacristão lá no Angelim, ele chegou para mim com um papel, assim, olha, doutor, eu tenho aqui 10 perguntas para você. Aí, na educação você pretende fazer o quê? Na saúde você pretende fazer o quê? No saneamento você pretende fazer o quê? O que é que você pretende dar para a cultura? Nos CRAs, o que é que você pretende mudar? Eu achei isso fantástico, porque eu vejo uma disposição nas pessoas de mudar. Assim, a forma como a gente está fazendo política é uma forma totalmente diferente do que se fazia há 20, há 30 anos atrás. Então, não tem mais espaço para essa cabeça de que a política ela se resume num momento eleitoral. Não, as pessoas não querem mais isso. As pessoas estão querendo uma renovação, algo verdadeiramente novo, algo que seja realmente que oxigene e algo que traga realmente ideias e que esteja disposto que haja uma disposição para o diálogo, porque o que existe, o problema maior também da política e das gestões são imposições, situações de imposições. A gestão ela olha para o cidadão de cima para baixo e não de forma horizontal. De uma forma mais humana, mais solidária, ela não escuta. Então, bom, já me estendi, né? Já tu me interrompa, viu? Não, então... Eu falo muito. Você disse que eu posso interromper, eu fico até à vontade para isso. Mas a gente tem aqui umas 10 a 15 mensagens aqui do WhatsApp e a gente não sabe muito bem o sincronismo da participação, porque como teve essa outra temática que puxou muito... Não, mas pode jogar, porque educação é sempre bom ouvir, né? Aproveitando aqui o ensejo. Então, deixa o nosso controle chegar aqui novamente, né? Para a gente poder fazer essas participações. Enquanto isso... Eu, aproveitando a sua deixa, da sua argumentação inicial, eu já faço questionamento. O pessoal tem me procurado, como você falou, e eu tenho visto também o pessoal lhe procurando para apresentar projetos, que é uma coisa diferente para quem vai compor realmente um plano de governo, né? Ou seja, esse plano de governo está sendo moldado por pessoas de vários pontos da cidade também, né? E está sendo moldado, na verdade, por quase, assim, todas as pessoas até agora com quem eu conversei. Não houve, acho que houve pouquíssimas pessoas que não chegaram assim, Miriam, eu queria que, caso você venha a ser eleita, você fizesse isso aqui. Não são mais aqueles pedidos, eu quero que você resolva uma coisa aqui mais imediata, não, mas e eu vejo que o que é interessante, o que é brilhante, é que as pessoas, elas estão pensando na cidade de uma forma coletiva. Eu tive com o Mestre Socorro, ele apresentou, assim, um projeto que ele tem para capoeira, que é, assim, brilhante também. Um projeto de um prédio, mas não é só da instalação de um prédio, é a instalação de um prédio com aulas de capoeira, além das aulas de capoeira, com cursos técnicos profissionalizantes, curso de marcenaria, curso de eletricista, curso de culinária. Então, eu vejo que as pessoas estão se preocupando com a cidade. E isso facilita muito o trabalho do gestor. Porque ele chegou para mim com um projeto pronto. Eu disse, Socorro, posso botar isso aqui no meu plano de governo? Ele, por favor. E isso não ajuda só a capoeira, porque Mestre Socorro, você sabe que ele tem um trabalho dentro da capoeira, mas ele tem um trabalho também de educação. Quem passa por ele, passa e sai com uma bagagem de educação, de disciplina, de foco, que isso é muito importante. Então, a contribuição que ele prestou para a cidade até esse momento, há 20 anos, né, que Socorro vem fazendo esse trabalho, foi uma contribuição assim, extremamente importante. E eu acho que agora é a hora de um município dar essa contrapartida. Eu acredito que na gestão ele já fez esse requerimento, na gestão atual, de uma doação de um terreno
para a construção desse prédio, acho que é mais do que justo, e não só ele, todos os outros movimentos culturais, movimentos de associações vinculadas à assistência social, à saúde. É importante que a gente tenha, assim, o que eu chamo, não eu, né, assim, na verdade é uma classificação acho que é Carl Schmitt, de Friedrich Miller, perdão, que é um constitucionalista que eu gosto muito também, que é o povo ativo, é o povo que realmente participa, não é aquela democracia que é só a democracia como sistema, mas é realmente o princípio democrático sendo implementado, as pessoas participando quase que numa democracia direta, porque a gente tem uma democracia indireta representativa. Enfim, me interrompa. Justamente, é o povo querendo realmente participar do processo, querendo realmente ser ativo, ser participativo, que é a melhor forma. Isso. Eu tô assim, feliz demais. Eu acho que tô me sentindo quase uma criança de tanta felicidade. Você que acompanhou a candidatura do seu irmão, inclusive a pré-candidatura e candidatura do seu irmão a vereador no período anterior, também acompanhou dos seus pais, né? Já na infância até, talvez não entendesse, não sei se você tem essa noção de como era o processo, porque eu vivenciei assim, de uma forma tão intensa, porque era realmente um momento de mudanças enormes, inclusive a nível nacional, e a gente vivenciou isso, mas é diferente essa questão de ser você a figura ali a estar buscando espaço na política, é diferente de quem estava apoiando para quem está hoje como protagonista do processo, isso em termos de pré-candidatura. Então, Jota, claro que é diferente. Assim, na verdade, eu sempre experimentei a política de uma forma como você falou, né? Aí como coadjuvante. Tive presente nas campanhas do meu pai, nas campanhas de Leonardo, nas campanhas de Marcondes, de Renato, nas campanhas na de Lafayette, né? Na de André. Mas sempre não como na condição de pré-candidata como estou agora. E realmente eu vejo assim que é bem mais difícil. Eu acho que a gente, já a partir desse momento, já existe uma pressão muito grande. E não só uma pressão, assim, existe o peso da responsabilidade, de você saber o que é a perspectiva de você vir a administrar uma cidade. E eu estou passando por esse processo assim, de primárias, que já é algo revolucionário que a gente está fazendo dentro de Sousa. Posso fazer uma pergunta assim, bem capciosa? Com certeza. Nessa questão desse processo, eu perguntei justamente para chegar nesse contexto. Você titubeou quando você deu apoio a essas pessoas que você citou? E por que existe uma questão ainda de uma indefinição em relação ao seu nome como pré-candidata do grupo? Você acha que existe essa questão do titubear em termos da escolha de uma mulher, de uma jovem, para a questão de representar o grupo? Como é que você tem analisado? Ou você acha que realmente esse processo é normal dentro do PSC, do PSC para essa questão da escolha do nome? Não, nunca titubeei em apoiar ninguém da minha família, pelo contrário, assim, sempre digo que eu tenho muito orgulho da história da minha família, tenho muito orgulho da história dos meus pais, dos meus tios, de tudo que eles fizeram. Eu acho que hoje mais cedo o Leonardo deu uma entrevista aqui em Levi e ele falou que nós tivemos, desde 1964, por 16 anos, 16 anos, eu acredito, 6 anos do meu pai, acho que 6 anos de cozinho, enfim, não me recordo agora, mas ele colocou aí 16 anos de governança realmente que nós exercemos. 4 de André, 6 do meu pai, de cozinho. 6 de cozinho, exatamente, perfeito. E ele colocou aí comparado com 40 anos de gestão do outro grupo que foi variando, né? Hoje do atual prefeito, Marisa, aí, enfim, vários, João Estrela, os demais gestores que não são necessariamente de um grupo tão coeso quanto o nosso, né? Porque apesar de desavenças que há em todo tipo de grupo, né? Isso é próprio da democracia. Nunca houve um racha, uma desunião, algo que fosse assim marcante, uma ruptura. Afinal de contas, estamos juntos nesse processo. Nunca titubeei porque sempre acreditei e continuo a acreditar. E continue tanto, já disse várias vezes que caso não venha a ser escolhida, estou com meus 2 braços e minhas 2 pernas para apoiar Leonardo, andar com ele nos 4 cantos da cidade e oferecer tudo de melhor que eu acredito que eu tenho para oferecer, tanto para ele como candidato, como para ele como gestor, caso ele venha a ser eleito. Não vejo isso como uma hesitação do grupo em escolher o meu nome, porque, afinal de contas, nada é normal, é natural do processo eleitoral, é natural do processo democrático que se haja uma
uma demora, um pensamento mais demorado, uma meditação em torno da escolha de um nome, porque afinal de contas é muita responsabilidade escolher quem vai ser o próximo gestor da cidade de Souza. Já estou contando aqui que vamos ganhar as eleições. Aqui otimismo é comigo mesma. Muito bem, vamos escutar. Mas finalizando, o que eu quero registrar é que eu acho muito bacana, eu acho muito interessante isso que a gente está fazendo, porque nos Estados Unidos esse processo de primárias, de eleições primárias intrapartidárias, ela acontece sempre, faz parte do processo eleitoral lá. E eu sempre achei isso super interessante, super democrático, muito justo, porque as pessoas do próprio grupo promovem o engajamento, né? Promovem o engajamento da militância, e eu acho muito justo com a militância. Eu acho que o que não pode haver é caciquismo, uma pessoa só, o presidente do partido, ou o líder da oposição, tomar uma decisão e pronto. Eu acho que isso aí é injusto, mas o que a gente está fazendo é exatamente o contrário. Escutando as pessoas da nossa militância, escutando as pessoas que estão ao nosso lado, que eu acredito que essas pessoas me apoiarão e apoiarão Leonardo da mesma forma. Então, é um processo de escuta, é um processo bastante democrático dentro do partido. Muito bem, temos aqui algumas perguntas, inclusive vou aproveitar já do Facebook, né? Tem aqui uma pergunta, mas aqui, assim, vai caber também dentro da outra questão que tinham sido feita. Tem telefone? Então vamos à participação pelo telefone, vamos lá. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem estamos falando? Manel Cigano. Manel Cigano, fique à vontade, seja bem-vindo, meu querido. Então, uma boa tarde a vocês aí da rádio, a Miriam. E fazer umas duas perguntas a Miriam. Primeiro, queria saber se no plano de governo dela tem alguma coisa aqui para nossa comunidade. E segundo, que eu nem sou pago para defender ninguém. E nem quero, nem tenho trabalho em prefeitura e nem Estado. E aqui a Reserva não abandono, viu? Nem tenho vínculo com ninguém também. Aqui a Reserva não abandono há vários anos. Muitos anos. Nunca ninguém fez nada por a gente aqui, a não ser na gestão do pai dela, que Salomão fez alguma coisa pela gente aqui. Isso aí a gente tem muito que agradecer. Quero saber só de Miriam aí. Obrigado pela atenção. Muito bem, a Miriam está anotando aqui justamente sobre num possível projeto de governo, o que é que seria realmente visto em relação à comunidade cigana. A gente está tendo mais uma participação pelo telefone, a Miriam responde em bloco. Vamos à participação. Alô, boa tarde. Alô. Com quem estamos falando? Com alguém da região. Por favor, dá só para você baixar um pouquinho mais do teu rádio, para poder a gente entender bem bacana a tua participação, por favor. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, vocês que estão no estúdio. Miriam, eu quero dar meus parabéns a você e esperar que você seja o espelho da sua mãe. Digo assim porque vejo você pequena, não conheço você direito, mas sua mãe conheci demais e seu pai. Inclusive meu esposo trabalhou com a sua mãe e sua mãe era um anjo. Espero que você seja a prefeita da nossa cidade e é com muito orgulho que nós vamos apoiar você. Aqui tentar falar minha Aldenir da Verdura, meu esposo era Dedé de Geraldão. Trabalhou com a sua mãe há muito tempo. E espero que você seja a nossa prefeita, se Deus quiser. Muito bem, só ter esse cuidadozinho com a questão de nosso prefeito, porque ainda não é o momento, até porque vai ser realmente feita toda a questão eleitoral, a gente tem que respeitar, mas foi entendida a mensagem, daqui a pouco a Miriam se reporta a esse tema. Só pegando carona aqui no que Manuel citou, né, sobre a comunidade cigana, eu morei por quase um ano no Jardim Brasília, e hoje a gente tem uma divisão, né? É uma comunidade, um bairro só que é dividido entre Jardim Brasília 1 e Jardim Brasília 2. Pelo menos é o que está acontecendo nesse momento. A gente vê que várias inaugurações de reformas de praça e tudo mais, é como se fosse uma divisão. E esse pessoal que é mais esquecido, essas comunidades que estão, esses bairros que estão mais longe, e essas divisões, que é como elitizar. Quem está em cima e quem está embaixo. O que esse pessoal, o que se pode fazer por esse pessoal, assim, das áreas mais esquecidas atualmente? Buscar a igualdade, daqui a pouco a Emília vai trazer também o seu pensamento em relação a essa temática. Tem mais uma participação pelo telefone, a gente liberou o telefone agora, vai pegar fogo o negócio. Vamos lá, alô, boa tarde. Boa tarde, sou evangelista. Você é evangelista, minha liderança flamenguista forte, viu? Ó, eu quero dar os parabéns a Miriam e saber se ela é daquela criança que vivia nos comícios Marropai, que eu fui até no bairro das Areias, fui daqui da estação, fui comício dele.
E parabéns para ela, que Deus dê força a ela em tudo, viu? Muito bem. Muito bem. Miriam que conhece justamente a história do seu evangelista, flamenguista forte aqui. Se falar mal do Flamengo nesse programa, o seu evangelista dá logo o pinote, viu? Dá logo a bronca. Miriam, você já se reporta as 3 participações e eu já vou colocar aqui também uma participação pelo Facebook. A Tássia está perguntando o seguinte: por que não Miriam prefeito e Leonardo vice? Existe também essa conversa de bastidores? E em relação também nesse contexto, uma pessoa perguntou aqui, que foi a Rejane, por que não a vice de outro partido? Aí já é um contraditório, né? Então uma pergunta por que não um ser vice do outro, e no outro contexto, por que não um vice de outro partido? Mandar aqui primeiramente um abraço ao meu amigo Manuel Cigano. Gosto demais dele, ele sabe o carinho que eu tenho por ele, não só por ele, mas por toda a comunidade cigana. Inclusive estive lá ontem, estive tanto no Rancho Pedro Maia como no dia lá, dei uma passada lá. Estou participando ativamente dessa conversa com eles em relação à questão das invasões, né, nos terrenos deles, tanto em contato com eles, mas também com o Ministério Público, porque entendo que, como você falou, Bruno, realmente é uma comunidade muito esquecida. Eu tratei disso aqui ontem no programa de Willam. Eu venho dizendo que o preconceito ele gera uma invisibilidade. É uma comunidade assim que ela não funciona como um bairro, né? Na verdade, todos os bairros de Souza, mesmo os mais carentes, a comunidade cigana ela ainda está bem num limiar de pobreza e de miserabilidade muito maior do que os bairros que a gente vê que são mais pobres, que têm mais precariedade. É esgoto a céu aberto, não existe uma atenção especial com a cultura, que é necessário se ter essa atenção, porque, afinal de contas, eu costumo dizer que a gente não tem um povo só, a gente tem povos, a gente tem um povo que é o povo cigano, lógico, todos dentro de uma situação de ser povo souzense, mas nós temos que respeitar essas diferenças. Nós temos os quilombolas, nós temos os negros, nós temos os homossexuais, então são nichos da sociedade. E a comunidade cigana, ela desde que chegou aqui sempre foi alvo de muito preconceito, e é um preconceito que se perpetua e que se materializa. E essa materialização do preconceito a gente vê a partir do momento em que se percebe como a comunidade ela é esquecida nesses pontos. Esquecida no quesito da saúde. Obviamente que a gente tem um problema atual na saúde de Souza de mau funcionamento de praticamente todos os postos de saúde, e eu fico muito triste porque a maioria deles, assim, quase 100% dos postos de saúde que existem em Souza foi meu pai que trouxe. Então, de fato, é algo que me causa muita tristeza de ver, por exemplo, que tem posto de saúde em que o agente comunitário de saúde é que paga a internet do posto, em que tem um computador, mas não tem uma internet, em que falta uma sala de vacina, em que não tem uma gás, não tem um curativo, que está funcionando praticamente como se fosse um plantão. Porque o posto de saúde e a atenção básica, ele é para funcionar diariamente, com o médico lá todos os dias, em contato com a comunidade, o enfermeiro em contato com a comunidade, em contato com as pessoas, sabendo qual é o problema daquela pessoa. Chegou uma pessoa lá, já sabe, essa pessoa que ela é diabética, em casa tem um marido que é alcoólatra, porque o cerne da atenção básica é muito além da saúde física, muito além da cura. Ela compreende o conceito de prevenção, compreende o conceito de saúde social, que é o que a gente chama de bem-estar, de qualidade de vida, de conhecer realmente a vida daquela pessoa. Então, a gente tem esse problema crônico nos postos de saúde de Souza, que eu atribuo muito a essa questão de se ter virado praticamente um plantão, de o médico não estar lá todo dia, quando deveria estar de segunda a sexta. Existe um programa já do governo federal que permite o aumento da carga horária dos postos de saúde para até 75 horas. Então, tem postos de saúde que podem ficar, inclusive, abertos nos finais de semana. Então, só falta o quê? Engajamento do gestor municipal para implementar isso aqui. Óbvio que tem que ser um posto que tem que ter 3 equipes, e um prédio, equipe geminada, já um prédio geminado. Isso já dá para fazer, já dá para implementar no posto do Dr. Zezé. Então, só basta a vontade do gestor de ir lá em Brasília e fechar, aderir ao programa e trazer para cá. E fazer quando da construção de novos postos, que é necessário, porque a cidade avançou, a cidade cresceu muito. Então, ainda há uma defasagem de unidades básicas. Então, é algo que também tem que ser verificado, para além do conserto do estado de calamidade em que a saúde se encontra atualmente. Mas, voltando à questão cigana, lá o postinho, a dificuldade é ainda maior. Em todas as casas onde eu andei, não se falava outra coisa senão desse tipo de reclamação.
E, para além disso, eu acho que o que pesa muito, como eu falei, é a forma como se encara determinadas comunidades. É óbvio que existe ainda, e aí eu coloco em todo... na construção da sociedade como ela é, né? Estratificada, em que algumas pessoas ainda tratam melhor quem tem mais recursos, quem vem de uma família tradicional, quem tem... As pessoas, infelizmente, não todas, mas as pessoas são preconceituosas e isso acaba se materializando. Se o gestor ele é preconceituoso, isso vai se materializar. Ele não vai ter o cuidado com o cigano e com o negro que ele vai ter com a pessoa que é branca, heterossexual, mais abastada. Todas as pessoas devem ser contempladas em todos os níveis, os comerciantes, desde o maior comerciante até o gari, dentro de seu nicho de necessidades. Mas o que eu vejo é que é preciso ter um olhar cuidadoso para que se passe por cima do preconceito e se possa materializar políticas públicas para essas comunidades que são marginalizadas e são esquecidas. No caso dos ciganos, é preciso urgentemente transformar numa comunidade que exista efetivamente no papel. Porque uma comunidade onde não chega correio, Jota, é uma comunidade que não existe. Geograficamente, ela não existe. Inclusive, aproveitando só essa deixa da questão dos correios, acho que também foi uma pergunta do Chiquinho lá das casas da CEAP em relação a essa questão de nomeação de ruas, né? Sim, tem também. uma dificuldade na cidade, né? Também, inclusive ontem eu estava conversando com uma pessoa lá na comunidade, ela disse, aqui o nome dessa rua, esqueci o nome da rua, mas o nome dessa rua é tal. O nome disso aqui devia ser o nome de um cigano. A gente tem vários ciganos aí que lutaram muito pelos direitos da comunidade. Temos, hoje em dia, vários que lutam, os chefes de cada rancho, mas não só eles, obviamente, tem uma geração nova aí bacana que está enfrentando mesmo. Esses aí que estão, cita aqui, Bozano, Maninho, que estão indo para frente mesmo, junto com o Ministério Público Federal, nessa questão das invasões. Então, eu acho que primeiro é a gente tirar esse véu do preconceito, porque aí a gente consegue materializar, a gente consegue implementar. Tirar o esgoto a céu aberto, lá as ruas não são nem construídas na forma de bairro, é tudo assim, as casas mal postas, mal colocadas, mal inseridas. Eu acho que é o lugar onde mais tem casa de taipa, onde mais tem casa construída somente com pouco com telha, muito com lona, algo que é assim, isso é uma questão de saúde pública também. A qualidade da moradia é questão de saúde pública. O que eu acredito, minha visão é muito holística em relação aos problemas da cidade. Quando eu vejo uma casa de taipa, eu vejo logo a possibilidade de uma doença de Chagas, de algo desse tipo, dessa natureza. Então, é um gasto, por exemplo, isso aí acho que foi o professor Zé Guimarães que me trouxe essa informação. Para cada R$4 que a gente gasta com saneamento, a gente economiza R$2 em saúde pública. Então, são investimentos que devem ser percebidos de forma macro. Na medida em que você investe no DAESA, em que você transforma o DAESA numa verdadeira autarquia, você vai estar economizando também em saúde pública, porque você vai estar investindo em saneamento. No momento em que você investe em moradia digna, numa moradia que efetivamente respeite pelo menos as qualidades mínimas não seja uma moradia insalubre, que é o que a gente vê, você investe também em saúde pública. Então, tudo isso está muito interligado e dá assim para a gente, quando eu abro os olhos, eu penso assim, poxa, nossa, dá aqui para fazer uma cidade nova. Se a gente fosse fazer entrevista só da questão dos ciganos, a gente já tem aqui o programa inteiro, mas comentando... E além disso, assim, o que eu quero deixar também consignado, e já tratei disso com eles, é o compromisso com a cultura deles. Que acho que as cidades de Sousa precisam entender. Acho que Sousa é talvez a cidade do Brasil com a maior concentração de ciganos no Brasil. Então, sim, Rua Tiburtino Gomes de Sá, bem lembrado, Marcelinho. Que não é o nome de um cigano, não é uma pessoa cigana. Então, realmente, deve haver essa consideração. Se tá lá, bora mudar o nome da rua, vamos botar nada contra essa pessoa, bota o nome dele em outra rua, numa rua que não seja na comunidade. Mas... Eu estava citando aqui a questão da gente durar o programa inteiro fazendo a entrevista sobre a questão cigana, porque eu sei que é um tema muito amplo. Mas aí como a gente está com essa correria da pauta, sim, também... Claro. E aqui acho que tem umas 15... aqui, porque também tem um... Tem umas 15 participações aqui só pelo WhatsApp, né? Vou mandar aqui um abraço para a Aldemir da Verdura, né? Ela disse assim, que seja igual a sua mãe. É uma responsabilidade muito grande, porque minha mãe, ela foi uma revolucionária aqui na Saúde de Sousa. O que ela fez, ela acordava e dormia pensando em como melhorar a vida das pessoas. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Eu realmente me espelho muito nela, me inspiro muito nela. Acordo pensando em tudo isso que
que ela fez, o que pode ser feito, e quero muito não só repetir, mas dar continuidade. Agradeço muito o carinho de lembrar, as pessoas têm lembrado muito da minha mãe, lembrado muito do meu pai com muito carinho, e eu estou me sentindo assim muito abraçada. Eu sou órfã, né, de pai e de mãe, mas eu sinto esse carinho, eu me sinto menos órfã quando eu ando nas ruas, quando eu ando nas casas, e eu sinto o carinho que as pessoas têm para com os meus pais, a confiança que as pessoas têm para comigo, que isso vem, obviamente, de uma confiança que vem deles, que vem da minha família também. E eu me sinto muito abraçada, menos sozinha, menos órfã, sabe, Jota? Porque não é fácil você perder pai e mãe tão cedo. Você se sente muito, muito sozinha e você tem que fazer tudo, tem que resolver suas coisas, você tem que começar a pagar suas contas desde muito nova, enquanto você vê seus amigos aí tendo uma adolescência. Eu praticamente não tive uma adolescência. Eu tive... já me foram colocadas responsabilidades de uma pessoa, eu me sinto às vezes assim com 50 anos, por tudo que eu passei. Mas até aqui na rádio mesmo, acho que o Marcelinho lembra, quando eu ia lá, a gente retomou a rádio, eu era uma criança, tinha o quê, Marcelinho? 20 anos. E para se aprender a virar, a comandar uma empresa sem experiência de gestão à época, Marcelinho lembra da luta da gente aqui, junto com o Rafael, com o Toninho. E até hoje, né, assim, veja que nós conseguimos não só manter, mas aumentar a qualidade da Rádio Líder, que é uma referência, e acredito que só aumentou. Com muito cuidado, com muita dedicação, com muito respeito à imprensa. E se fizer, se me permitem uma observação em relação a esse tema, só nessa questão da mudança desse perfil, só para finalizar aqui. Só para poder fazer a observação em relação à emissora. Essa mudança que vocês trouxeram em relação à modernização é muito considerável. Sim, a gente saiu daquele prédio ali, que era onde funcionava o Cine Gadelha. Tem aquela escada, Marcelinho, você lembra? Aquela escada sofrida, famosa, né? Famosa. Aquela escada ali eu já não tenho muita coordenação motora. Tanto que eu caí naquela escada, eu chegava com um salto desse tamanho os degraus assim, bem estreitinho. Assim, bem estreitinho. Aquela sala da diretoria ali, imprensada, aquele banheiro com a porta que não prestava. E hoje a gente está aqui com... Marcelinho lembra. Mas assim, é bom a gente lembrar das dificuldades para a gente ver o quanto a avançou, nossa superação. né? E eu não falo dessa superação como só minha, não. Eu agradeço a Marcelinho por ter continuado conosco nos tempos difíceis e nos tempos mais fáceis, mais tranquilos. Agradeço a confiança de todo mundo aqui da rádio. Me dirijo diretamente a Rafael e a Toninho, que estiveram que abraçaram isso comigo e com o Lafa, sabendo da nossa juventude, sabendo da nossa experiência. Mas e aí veja que hoje temos aqui uma nova série, que podemos adquirir novos equipamentos, e eu e Lafa, a gente gosta muito de jornalismo. Acho que é meu plano B de vida, um dia eu vou virar jornalista ainda. Venha pra cá. Venho pra cá. Rafael que me aguente. Então, com muita leveza, com muita paz de espírito, assim, aquela coisa, né? Você tem que endurecer sem perder a ternura jamais. E eu acho que eu e Lafa, a gente conseguiu fazer isso, de crescer, e as pessoas dizem... Até confundem experiência com extroversão, com inexperiência. Eu sou uma pessoa muito extrovertida, muito brincalhona. E dizem, uma menina, não sei o que tal. Mas não vem que por trás existe uma pessoa que vem batalhando aí há mais de 14 anos por um espaço seu próprio. E eu posso dizer isso, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que passei por muitas dificuldades na vida. Desde a perda dos meus pais, até ter que cuidar de Maria Alice, até que ter que assumir a empresa, a começar a advogar, depois ter virado sócia de uma área, de um escritório grande em João Pessoa, que tem inclusive uma parceria aqui em Sousa muito forte. Então, eu me orgulho muito da minha história, porque é uma história de luta, é uma história de superação, é uma história de, obviamente, a vida da gente... Ela não é uma curva ascendente nem descendente, ela é ondulado, né? Um ondulado. Então, vai haver reveses, eu sei, ainda, reveses virão. Mas eu sei que, como eu já caí muitas vezes... Caí não, eu brinco assim, que eu balanço, mas não caio. Então, sim, mandar aqui um abraço para o evangelista, né? Ele perguntou se eu era a menina que falava, eu falo também, mas a que falava mais era Maria Alice, né? Que falava nos comícios tamborete.
Então, mandar um abraço aí, agradecer o carinho e, enfim. E a pergunta em relação à questão da chapa? Pergunta em relação à questão da chapa, né? Eu acho que seria uma chapa bem interessante. Eu e Leonardo, nós temos perfis pessoais diferentes, mas temos ideias muito similares. Nós temos ideias muito similares da forma como tratar as pessoas. Leonardo tem uma experiência de vida, de gestão, que isso pode ser muito bem aproveitado. E mesmo ele não sendo visto, acho que seria interessante, mas acredito que a gente tem um grupo de oposição que não se resume ao PSC. Existem outros partidos, então é interessante também, porque partir da ideologia, é interessante também que você traga essas pessoas de outros partidos para compor uma chapa. Não tem nada definido, existem várias conversas. Conversamos com o PP, com o PSDB, doutor Guilherme, infelizmente, desistiu, que seria um bom quadro, mas temos o PP, temos a doutora Thaisa, por exemplo, o PP que seria interessantíssimo. Dentro do PSC temos Bruna Veras, que assim, eu acredito que uma chapa com 2 mulheres, para mim, seria algo mais... Se colocar uma mulher como candidata, que nunca houve em Souza, já é revolucionário, imagine colocar 2. Uma como prefeito e outra como vice. Para Souza ia ser um balanço, né? Para Souza ia ser e um modelo para outras cidades, né? Eu acho que a gente precisa muito avançar isso aí também, quando a gente trata da questão cigana, da questão negra, da questão quilombola, da questão do pobre. A gente tem que tratar da questão da mulher também, principalmente da questão não só... Então, esse espaço de representatividade não é só porque é mulher vai botar... Não, porque a mulher, quando ela chega ao poder, ela demonstra que todo mundo pode. Que a gente passou... A humanidade ela foi muito cruel com as mulheres e continua sendo. E esse... Não é só pelo simbolismo, obviamente, porque eu sei que eu tenho competência, eu sei que eu tenho potencial. Afinal de contas, eu não colocaria meu nome à disposição. É uma responsabilidade muito grande, eu compreendo, porque é cuidar da vida das pessoas. Eu jamais faria isso se eu não soubesse da minha capacidade. Então, mas afora isso, essa questão de colocar a mulher no poder, colocar a mulher numa posição de liderança, de fazer uma menina de 6 anos de idade olhar para a prefeitura e ver uma mulher no comando, é muito significativo, sabe, Jota? Até me emociona, assim, porque quando eu era pequena, eu nunca via nenhuma, não tinha... Se hoje não tem, imagine quando eu tinha 7 anos de idade. E eu sempre pensei, desde pequena, eu sempre... eu via meu pai como político, eu sempre tive vontade de entrar em política. Como o Laffa entrou primeiro, então eu disse, não, vou deixar espaço para ele, vou aqui construir minha vida. Então, eu lembro que eu olhava assim, para um lado, para o outro, eu nunca não via. Sempre foram prefeitos, sempre foram governadores, sempre foram presidentes, tivemos uma presidente, né? Mas isso é muito representativo, isso dá muita força para essa nova geração, para ela sentir que pode fazer o que quiser, que pode fazer, que existe espaço. E eu tenho visto muito com esse movimento, já essa movimentação que existe, esse movimento feminista, das mulheres realmente ganhando cada vez mais força na questão da sociedade, a gente vê mulheres se manifestando em outras áreas também, né? E eu vejo muitos homens empolgados, sabe, com isso também, não é só mulher, não. Né? Ontem eu conversei com o Dr. Valdeci, ele, assim, falando, poxa, menina, seria muito bacana, tal. Óbvio que ele é pré-candidato também, né? Então, dentro dos limites dele, mas ele respeita essa candidatura feminina, até ele foi vice, né, de doutora Thaisa na OAB. Então, a esse respeito, o próprio Osnildo, com quem eu já tive muitas conversas, que também é pré-candidato e também respeita isso de haver essa integração, de haver esse respeito por uma candidatura feminina, que é um respeito pela diversidade, é um respeito pela representatividade, é um respeito pelas minorias, e é um respeito pelo espaço. Tem um livro que eu gosto muito, que é de Virginia Woolf, onde ela coloca uma pergunta que eu acho bem interessante. Se Shakespeare 1600 e alguma coisa, eu acho. Se Shakespeare tivesse uma irmã, na época, assim, que fosse tão criativa, tivesse tanto talento quanto ele, será que todas essas peças teriam sido escritas e estariam aqui, Romeu e Julieta, Antônio e Cleópatra, enfim, todas Júlio César, eu gosto muito de Shakespeare. Então, será que todo esse trabalho teria sido... Se perpetuaria, né? Não teria sido feito. Ou será que essa mulher ela teria sido colocada para casar, para ter filho, para cuidar da família? Então, veja quantos talentos nós perdemos ao longo dos anos porque inseriram a mulher num lugar por imposição que não era o lugar onde ela queria estar. E mais do que isso, não era o lugar onde ela estaria...
proporcionando melhor trabalho e sendo mais útil à sociedade. Muito bem, vamos fazer aqui um bloco de WhatsApp, né? Porque aqui a coisa está chegando aos montes. Vamos lá, vamos escutar alguns WhatsApps. Boa tarde a todos os companheiros. É Chiquinho aqui da SEAP de novo. Vou falar aqui para Babado que ele deu no alto do Cruzeiro, que anunciou até no rádio aí. Deu no alto, deu na sexta base ali no alto, deu no André Gadeia. E disse que os outros bairros anunciaram, que deu até no rádio aí que não anunciou. E eu quero fazer uma pergunta para famílias. O que ela vai poder fazer por nós se caso ela for eleita? Por essa casa mais pobre, que nem esse bairro nosso aqui, que nem número de casa tem. Valeu, parabéns pelo programa e parabenizo Miriam novamente. Eu fiquei aqui das casinhas da Seara. Muito bem, Chiquinho já trouxe aí sua mensagem. Vamos a mais um WhatsApp, vamos lá. Bom dia, meu amigo J. Mendes, bom dia, Bruno Rafael, a Marcelinha e aos ouvintes. O motivo da minha participação hoje é para mandar os parabéns para meu irmão, Francisco Queiroga. Eu conheci Titico, mora lá em Atibaia, São Paulo. É ouvinte do programa e eu quero desejar a ele muitos anos de vida, muita paz, muita saúde, que Jesus abençoe sempre a vida dele. Está recebendo os parabéns da sua mãe Justina, de todos os seus irmãos, toda a sua família, ali no Jardim Sorrilândia. Um abraço e boa tarde para vocês aí. É o Jailton que está falando. Agora não sei como é que o Babá tem coragem de gastar crédito no telefone para defender o PT, viu? Para defender Lula. Não faça isso não, Babá. Você é um cidadão de bem. Tá aí, como a gente falou, tem algumas participações relacionadas a outro tema, né? Mas tá valendo, vamos lá. Desculpa esse áudio aí que eu fui gravar, eu gravei errado, mas tô aqui, Miriam, a torcer por você, que seja você, que seja seu primo, tô aqui para torcer por você e lutar por você, mesmo doente assim mesmo, nós ainda sempre eu corro atrás de vocês, mas espero que Jesus abençoe, que dê tudo certo e que você seja uma boa menina, seja igual a sua mãe, certo? E não se esqueça que sua mãe foi tudo na vida para as pobrezas de Souza. Então, no mesmo caso, seja você. Você tem que olhar para um lado e olhar para outro e seguir em frente. E ir à luta. Jogar o pé no chão e caminhar. E vamos à luta. Que Deus é mais. Muito bem, vamos a mais um. A Miriam está anotando aqui, a gente vai trazendo as participações. Vamos lá. Boa tarde, Jota. Eu sou a Miriam Gadeira aí para mandar um alô aí para todos os moradores da Lagoa dos Patos, Jardim Brasília, Difusora da Benção está no ar. Essa Rádio da Benção aí tem sucesso, viu, menino? Show de bola. Esse homem aí, Muriel, homem da borracharia Fura Mais. Vamos a mais um WhatsApp. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Jota. Eu acho que só mudou de emissora, porque o governo federal investe muito no SBT e em outra emissora. Agora, eu discordo quando a pessoa diz que o governo do PT não investiu em educação. Que é isso? O governo do PT foi o governo que mais investiu em educação no Brasil. Eu acho que estão com a venda nos olhos. Muito bem, tá aí. A temática gira aqui, a gente vai comentar também com Miriam essa questão da educação. Ela tem também as perguntas aqui da produção em relação à temática. Vamos a mais um WhatsApp. E quem tá falando é Anderson do Mutirão. Quero parabenizar a Miriam aí pela grande entrevista. Estamos todos na escuta. Muito bem, tá aí as participações aí, a Miriam, e tem mais essa questão ainda. A gente estava tocando no tema da escolha, da formação de chapa. Você chegou a citar que poderia ser muito boa a ideia Miriam, Leonardo, Miriam, e essa questão também com outros partidos. Mas quem vai realmente debater isso? Primeiro, o debate está acontecendo internamente no PSC em relação ao pré-candidato definido. Mas quem vai ver essa questão da formação da chapa em si, Miriam? É também o grupo? É quem foi escolhido como pré-candidato a prefeito? Como é que vocês estão desenhando essa escolha também para vice? Primeiramente, Jota, falar aqui dessa questão das cestas básicas, desde ontem que me ligam para falar assim dessa entrega aí de cestas básicas, que eu acredito que está sendo feito muito com o dinheiro do coronavírus, né? Isso. O município recebeu um valor astronômico aí de recursos, não gastou nem a metade ainda,
se negou a dar gratificação para os profissionais de saúde, que foi o que foi feito na maioria dos municípios, e é algo que é mais do que justo, porque são as pessoas que estão se expondo, mas isso aí já era de se esperar, porque afinal de contas passou-se aí 4 anos e não se implementaram, os PCCRs não foram implementados, não foi feito concurso público, não foi dado nenhum reajuste, a insalubridade dos agentes de saúde, dos agentes do PEVA não está sendo cumprida, não está sendo paga da forma correta, né? Está sendo paga sobre o salário mínimo e não sobre o salário base, como é devido. Na verdade, os agentes comunitários de saúde devem receber os 20% em cima do salário do vencimento integral, que no caso é 2.304. Então, esse desrespeito em relação aos servidores em geral, a gente já sabe que existe. E ele disse veementemente que não iria sair gratificação. O que é algo, assim, para mim, eu considero desumano. Eu tenho amigos profissionais de saúde, médicos, profissionais da área de enfermagem, técnicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, técnicos de saúde bucal, e mais do que isso, não só os profissionais de saúde estrito senso, mas desde a pessoa que está, minha amiga Ivaneide entrou aqui, desde os profissionais que estão, recepcionista da autoclínica, o maqueiro, então, enfim, assim, todo mundo que, na verdade, que está na linha de frente, essas pessoas teriam direito a uma gratificação porque estão mais expostas do que os servidores de outras áreas. Então, já era de se esperar, porque é uma gestão que persegue, é uma gestão que não dá reajuste, que não paga... Obrigada, Marcelo. Que não paga a insalubridade de forma correta e que trata mal e que percebe. Eu tenho conversado com algumas categorias e eu vejo o medo que essa gestão desperta nos servidores. Recebo mensagens de servidores efetivos dizendo: doutora, aqui eu pedi para ser cumprido o PCCR, fiz um requerimento, direcionei ao secretária, mas recebi um afastamento, fui chamada para ter uma conversa mais dura. Teve pessoas até que chegaram a ser transferidas, né, dos seus postos para locais mais longes, mais longínquos. Então, assim, é de uma desumanidade tremenda. Você não pode ser gestor de uma cidade se você esperar que todo mundo concorde com você. E é isso que a gente vê no gestor atual, tanto na pessoa dele, na pessoa física, né, dele. Ele é uma pessoa agressiva, é uma pessoa violenta, é uma pessoa que não aceita que não aceita ser contrariado, e obviamente que o resultado não podia ser diferente na gestão. Quando a gente elege uma pessoa, a gente não elege somente pensando no gestor, você elege a pessoa de acordo com as qualidades pessoais, com os predicados dela. Então, você sabe que aquela pessoa é do diálogo, é da conversa, que ela vai ouvir, você sabe que naturalmente ela não vai perseguir, ela vai ouvir a ideia, não necessariamente ela irá concordar com aquilo, mas ela vai ouvir. E o que eu vejo é que nessa gestão não existe conversa. Não existe, ontem mesmo na comunidade cigana disseram, aqui foram 4 anos, não teve uma conversa, não chegaram aqui, não perguntaram, não querem saber qual é o problema da gente. Então, isso é algo... Essa questão mesmo da gestão desse combate ao Covid, você também acha que passa por isso, da falta de negociação, de conversa com os setores da sociedade para tentar a melhor forma de combater? Olha, sim, claro, eu acho que em todos os aspectos da gestão é preciso ter diálogo com a sociedade. A questão da gestão da pandemia, eu acho que a Prefeitura agiu de forma muito, muito displicente, desde o início. É óbvio, a gente sabe que a economia é importante, não pode ficar parada. Eu acredito, assim, até que reabriu no momento certo, senão ia haver um prejuízo muito grande para a classe empresarial e aí para os trabalhadores também. Porque apesar do programa do governo federal, da suspensão dos contratos de trabalho, que deu uma folga, isso aí é algo que se tem que elogiar. Você sabe que eu tenho meus posicionamentos, mas eu acredito que o governo federal, o governo Bolsonaro, acertou nisso aí, em dar essa suspensão. Óbvio, não é mais do que a obrigação. Nesse momento tem que haver uma participação do Estado. Mas é algo que se tem que elogiar. Da mesma forma, Jota, que eu não tenho problema. Ontem fizeram algumas ligações aqui no programa de Willam e falaram, não, porque aqui no posto de saúde do São Vicente tá um brinco. Eu digo, ótimo, maravilha. Se aí tá um brinco, beleza, fico feliz que pelo menos alguma coisa esteja dando certo. Porque até um relógio que tá quebrado, uma vez no dia ele tá certo. Mas eu acho que a gestão da pandemia aqui foi feita de forma bem equivocada. Não acho que houve um controle nem de separação. Eram os pacientes com Covid indo para a UPA, onde há outros atendimentos. Então, o risco de contaminação se multiplica. E a falta de
a falta de atenção aos profissionais da saúde, nessa não concessão da gratificação, a falta de medicamento que já existia antes, que agora, nesse período de pandemia, em que as pessoas estão com receio de ir numa UPA, aí vai no posto de saúde, precisa de uma receita, não tem, ou tem a receita, mas chega lá não tem o medicamento, aí tem uma dor de cabeça, uma coisa mais simples, ou então até para suavizar os sintomas porque a gente sabe que a Covid é uma doença que ela não tem cura, ela não tem, a única prevenção que a gente tem é a água, sabão, e a gente tem os remédios para suavizar os sintomas, né? Então a gente precisa de uma dipirona para baixar a febre, de um Tilenol, essas coisas. Não tem esse negócio de ninguém sabe, cloroquina não é algo comprovado, não existe medicamento comprovado para dizer que vai dar certo. Então, o que eu soube é que os pacientes que foram identificados realmente com Covid, eles receberam um kit, mas ainda assim, muitos ligaram para mim com medo, porque também há uma denúncia de que, às vezes, em casos mais leves, já se encaminha direto para... também foi outro erro da gestão, porque Cajazeiras e Pombal viraram referência e Souza não virou, não houve isso, apesar de ter um diálogo com o governo do Estado. Então, eu acho que nessa gestão da pandemia houve uma falha muito grande, e a gente está vendo aí que os casos estão, de fato, aumentando dia a dia. Já passa dos 1.900, né? Já passa dos 1.900, acho que teve um dia aí que de um dia para o outro foram mais de 200, né? Exatamente. Casos confirmados, casos suspeitos, né? Isso. Mas para além disso, sabe, eu acho que já é um problema crônico dessa falta de atenção com a saúde. Eu tive numa casa de uma pessoa no mutirão que pessoa diabética, hipertensa, que tem problema de insônia, e estava sem os 3 medicamentos, sem o remédio para hipertensão, sem o remédio de controle da diabetes e sem o remédio que ela precisa para dormir, também tem depressão, então eu acho isso bastante grave. Então, só completando a questão da cesta básica, eu acredito que se veio o dinheiro para a Covid, a gente sabe que a pandemia ela não foi só uma crise sanitária, ela foi também uma crise, ela gerou uma crise também econômica. E, obviamente, muitas pessoas perderam seus empregos, a renda familiar das pessoas diminuiu. Então, eu não sou contra as pessoas receberem cesta básica. Agora, obviamente, eu sou contra que isso seja feito com propósitos estritamente eleitoreiros. Então, o que eu acredito que o Ministério Público tem que cair em cima e tem que perceber, tem que ser feita a denúncia para que se observe se essas entregas, porque eu acredito que houve uma recomendação salvo engano, do Tribunal Superior Eleitoral, de que, em razão da pandemia, algumas situações que antes não poderiam acontecer na legislação eleitoral, nesse momento não estão vedadas. Nesse caso, confesso que preciso compreender melhor se está dentro da situação que está autorizada ou se que não está autorizada. Mas, no entanto, existe um documento do Ministério Público, que é uma recomendação em nível estadual, explicando como essas entregas devem ser feitas para que isso não seja transformado em uma forma de... Moeda de troca, né? Uma moeda de troca, exato. Então, inclusive, eu acho que até no documento ele diz assim, que as pessoas selecionadas não podem ser pessoas de ponta da gestão, pessoas que do primeiro escalão da gestão, para não estar aquela coisa assim, quem está entregando é o chefe de gabinete, quem está entregando é o secretário de infraestrutura, que são pessoas que estão vinculadas à figura do prefeito, da figura do gestor. Então, as pessoas, obviamente, e também algo que eu sei que a população de Souza entende, porque ninguém é criança, ninguém é menino, é que isso não é nada que está sendo feito além da obrigação do gestor. É algo que está feito primeiro com o dinheiro do governo federal, que chegou aqui para as prefeituras como um auxílio. As prefeituras já são carentes de recursos, então o gestor ele não está fazendo mais do que a obrigação dele. Não tem nada disso. Então, eu tenho certeza de que o povo de Souza ele não vai cair em outro estelionato eleitoral, como caiu em 2016, com aquela história da taxa de energia, que inclusive o Leonardo deu uma ideia muito bacana para a gente acabar com essa taxa, que é a criação de uma usina de energia solar. Que foi meu pai foi a primeira pessoa uma das primeiras pessoas na Paraíba que falava de energia solar, inclusive chegou a colocar as placas na prefeitura, e ele tinha um sonho de colocar energia solar em diversos bairros de Souza, e não é caro, dá para se fazer, dá para se reduzir. E eu vejo tratando com algumas pessoas, inclusive com o Socol, quando eu estava conversando com ele, eu falando, Socol, e o custo aqui, os custos básicos
desse seu projeto. Ele falando aqui, não, Miriam, aqui eu queria colocar energia solar. Porque eu disse, uma conta aqui de energia do negócio desse é altíssima. Ele fez, não, então já a gente tem que modernizar a cidade, para além de consertar. Porque, veja só, a gente vive numa situação de precariedade muito grande. Não tem remédio, não tem médico, o posto de saúde não funciona, os servidores não são respeitados, então o básico não está sendo respeitado. Então, isso aí é um ponto. A gente tem que responder a essas demandas essenciais. Saneamento, saúde, educação, certo? Então, primeiro ponto, isso tem que ser resolvido. Tem que ter um plano de valorização do professor, um plano de valorização do magistério. A gente tem, você me mandou aquele projeto das bandas marciais, ontem eu conversei com algumas pessoas, isso tem receita do Fundeb para isso, acho que tem 3% para departamentos de músicas nas escolas, acho que foi o professor Edmilson até que me passou essa informação. Então, isso é importante que se tem, acho que nas escolas estaduais tem, Exatamente. Nas escolas municipais não tem, mas isso é algo que tem que ser música, tem que ser desde pequeno, inclusive a gente conversou sobre isso, né, Jota? Exatamente. E aí eu volto para a questão da descoberta de talentos. Veja como a falta da oportunidade não veda, não proíbe que essas pessoas cheguem a patamares mais elevados, que crianças, que jovens não descubram, porque, veja só, tem uma pintora americana que eu gosto muito, ela só descobriu que ela tinha talento para pintura, vovó, esqueci o nome dela, que o nome dela, realmente ela é conhecida como vovó, aí o nomezinho dela, Nene, enfim, o nomezinho em inglês. E ela só veio descobrir, porque ela a vida toda teve que trabalhar nas plantações de algodão no sul dos Estados Unidos, e ela só descobriu que ela tinha talento para pintura aos 80 e poucos anos, quando uma neta dela teve mais recursos, e ela foi numa galeria de arte, gostou, levou umas tintas para casa, começou a pintar, quando viu, hoje em dia a mulher é um expoente da pintura norte-americana. Então, veja, anos. Com mais de 80 anos, o que é que essa mulher podia ter passado a vida inteira produzindo? Assim, novamente, já estou aqui, eu fico arrepiada, porque eu vejo que são futuros que são tolhidos por conta de uma ausência de participação do poder público. Qual é o custo de ter um departamento de música numa escola? Qual o custo de uma escola integral? Isso não vale, não? Isso não vale para respeitar o emprego da mãe, respeitar o emprego do pai, para que eles possam trabalhar com mais tranquilidade. Isso não vale também a estrutura que se pode dar para um aluno, para ele ter opções de... E o quanto isso soma também na própria Constituição do cidadão. Do cidadão, de ele escolher disciplinas eletivas, como tanto aula, como tanto música, como esporte. Você sabe que você pode escolher na escola integral até 2 disciplinas eletivas, né? Então, você pode escolher aí uma... aula de dança, aula de teatro, aula de música, óbvio, isso tem no CRAS, mas isso tem que estar dentro do ambiente escolar. Eu sou muito defensor dos cursos técnicos também nessa fase. Também, desde essa fase. Eu acho assim que a escola, o modelo de escola que a gente tem ainda é um modelo bem antigo. A gente tem que trabalhar esse modelo de escola para que se coloque isso desde a primeira infância, o fundamental, isso aí tem que passar. E o professor Edmilson, ele tem ideias muito bacanas para isso, porque é realmente para você construir o cidadão, dar a oportunidade para que ele desenvolva todos os talentos dele. Isso só é possível se o poder público chegar junto. Deixa eu pedir licença para a gente atender só as 2 ligações que já estão aguardando bastante tempo. Mandar um abraço aqui para meu amigo Anderson do Mutirão, para Mazé é catadora aí também, que fiz uma proposta ontem, trouxe uma ideia aqui de a gente criar uma cooperativa para os catadores de lixo, porque eles vendem o lixo a um preço muito barato, mas se criar uma cooperativa, isso pode ser vendido a um preço mais alto, isso pode render mais para essas pessoas, e além disso a cooperativa dá instrumentos de trabalho para tornar aquele trabalho mais digno, para que aquelas pessoas não vivam trabalhando no lixo, literalmente como se trabalha. Muito bem. E o outro aqui, só finalizando aqui, porque eu só falei da ligação da cesta básica. Eu vou colocar você para atender agora ligações no ar, para a gente fazer. Mas mandar aqui um abraço para meu amigo aí, Muriel, que me ligou da Lagoa dos Patos, estive lá essa semana. Um abraço para todos que estão ouvindo aí da Lagoa dos Patos, Jardim Brasília. Para Anderson do Mutirão, que está me ajudando aí, está visitando comigo alguns lugares. Agradecer demais a ele, a participação, o engajamento. E vamos lá, atender a ligação. A intimidade aqui é fácil porque realmente é uma pessoa próxima, assim, amiga, sempre se colocou com a gente aqui nessa familiaridade. Então, por isso que eu trato assim com essa impessoalidade. Mas... Não, com certeza, isso é... Bom, eu vou já colocar ela para atender os telefones. Ela já vou colocar no jornalismo aqui direto. Vamos lá, vamos atender a participação. Alô, boa tarde. Alô? Alô, com quem estamos falando?
Fala para Gervásio Novinho, amigo. Gervásio, fica à vontade, seja bem-vindo, Gervásio. Eu quero dar uma boa tarde a todos vocês, né? A pré-candidata a prefeito de Souza. E dizer que vejo que a cidade de Souza, as mulheres, né, estão tendo esta oportunidade, né? Aí, muitas vezes a sociedade reclama, né, que só é candidato homem, está aí Souza, uma candidata a prefeita de Souza. Mas eu quero aqui também, né, levar o meu conhecimento ontem, aquela palavra minha aí sobre as águas do Açul Lago do Arroz, dizer que teve uma reunião, encerrou há poucos instantes, e quero dizer que apenas conseguindo, né, a comissão só liberou 2 milhões de metros cúbicos para o leito do Rio do Peixe. Mas ainda deixaram ainda um espaço, né, vão ver aí o comportamento do segmento das águas, até onde vai chegar essa água, podendo ainda conseguir um espaço para atender outra região. Tá bom, meu irmão? Se quiser candidato, um abraço e até outra oportunidade. Bem, agradecer a participação de Gervásio. Vamos a mais uma participação. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Com quem estamos falando? Socorro Coelho, pré-candidata a vereadora. Socorro, fica à vontade. Só não pode pedir voto, mas o resto você pode falar. Não, nem se preocupe. Muito bem, Socorro. A minha participação aqui é para outra coisa, é outro intuito. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde aos ouvintes da Líder FM. Boa tarde toda especial para a entrevistada, a doutora Miriam Cadeira, como pré-candidata a prefeita de Souza. Estou passando, Leonardo, para dizer o meu apoio para Miriam, a Miriam que estou com ela. E que parabéns pela entrevista, Miriam. Estou muito orgulhosa de você, viu? Um super abraço. Maria Lavínia, da Guia, da Miliana e Coca, minha irmã, estão lhe mandando um beijo. Um abraço. Então, boa tarde e um beijão. Agradecer a sua participação, Socorro. Fique sempre à vontade para interagir conosco. Vamos a mais uma participação. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Muito bem, caiu a ligação. Eu sei que a gente já tinha combinado com o Miriam que seria apenas uns 30, 40 minutos de conversa. A gente até se avançou bastante por conta das participações, muitas aqui, inclusive ainda com alguns WhatsApps para passar. Mas eu sei que ela tem um compromisso também, ela já tinha deixado pré-agendado. Vamos escutar só mais esse WhatsApp, Bruno, e a gente já vai para os encaminhamentos finais aqui com a doutora Miriam Gadelha. Boa tarde, J. Mendes e ouvinte do seu programa. Quem está falando aqui é Fran, das Casas da SEAP. Quero parabenizar minha pré-candidata a prefeita de Souza pela belíssima entrevista. Não tenho o que tirar da mãe dela, não tem mesmo, viu? Quer dizer a Miriam que siga em frente, porque o nome, a bola da vez é ela, onde eu ando. Ontem mesmo estava com o François resolvendo um problema ali perto de Menos Bebida, quando François, um rapaz abordou o François e falou assim: ei, François, e a menina de Salomão, ela é candidata mesmo? François falou assim: estão resolvendo, tem ela e tem Leonardo também, que ainda estão resolvendo. Aí o rapaz falou assim: é possível que vão tirar a prefeitura da mão da menina de Salomão? E Shaquille, eu fiquei bastante emocionada, porque eu sei, eu ando e eu escuto, a população pobre quer Miriam Gadelha, não tem para onde correr. Muito bem, já foi uma mensagem interessante, mas a gente vamos tentar controlar essa questão dos ânimos, né? Tem uma mensagem por escrito, vamos lá, Bruno. Aqui na escuta, sempre acompanhando Miriam, Fatinha Santiago, mandou aqui o contato pra gente. Fatinha Santiago, um abraço para você, fique sempre na audiência aqui conosco. Vamos a mais uma participação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem estamos falando? Boa tarde, Jota, né? É Cota, aqui da Fazenda Riachão. Muito bem, fique à vontade, seja bem-vinda. Eu gostaria de parabenizar a Miriam, dizer que ela é uma guerreira, uma pessoa que luta. Alô? Você está no ar, viu? Fique à vontade, ela está lhe escutando aqui. Parabenizar a Miriam, dizer que ela é uma guerreira, que desde sempre ela pode contar com a gente aqui. Beijo e boa sorte. Muito bem, a participação, quem está lhe mandando também um abraço aqui para você é o Tilapinho lá do Núcleo 2 também, e ele quem fez aquela pergunta lá da questão da chapa, né? Ela vice com Leonardo ou Léo vice dela, e essa questão já foi colocada pela Miriam aqui, já está mais do que esclarecido. O importante é que domingo sai, né?
Muito bem, Tem mais uma. É o ao vivo do programa, né? Vamos lá? Vamos lá, mais uma participação pelo telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem estamos falando? Bom, Antônio Gonçalves Dias. Fique à vontade, seja bem-vindo. Rapaz, a meu ver, eu pensava assim, que são 4 anos. Se um chegasse a ganhar dos dois, Leonardo mais ela, um tirava 2 anos, 2 anos, fazia uma coisa para eles dois mesmo. Pronto. Você finalizou a participação? Muito bem. Em relação a parabenizar a participação, acredito que seja isso. A gente estava aqui fazendo alguns pontinhos, né? Da conversa. Pronto, Miriam, e a gente vai já encaminhando para os finalmente da entrevista, até lhe agradecendo a gentileza dentro também de estar passando por aqui. Eu digo sempre, começou por aqui, tem que terminar, ou pelo menos fazendo a parte final por aqui também, né? Então, sim. O Radar começou essa história com a pergunta-chave para esse processo todo que se iniciou. E aí uma das perguntas que fica aqui para a gente fazer, como é que vai ser esse critério, para a gente chegar nos finalmente, como é que vai ser esse critério de escolha desse nome aí, a pré-candidato pelo grupo do PSC? Primeiro aqui, já estou mandar os abraços, né? Você me permita. Mandar um abraço aqui para Gervásio, para Corrinha Coelho, que é praticamente assim, tem sido uma mãe para mim. Me abraça, quando eu abraço assim, eu sinto aquele carinho de mãe mesmo. E ela tem sido uma pessoa incrível ao meu lado. Maria Lavínia, minha afilhada de coração. Da Guia também, tem sido uma guerreira assim, junto comigo. Coca, Damiana. Um abraço aí para minha amiga Fran, que é assim, extremamente defensora de a gente ver mulheres no poder. Não só ela, né, Jota? Eu tô vendo que isso é um sentimento bem amplo, bem amplo, bem vivo na cidade. Não só na cidade, né? Eu acho que no mundo todo a gente está vivenciando essa revolução feminina. Eu escuto muito que o futuro ou ele é feminino ou ele não é. Parece que esse momento de pandemia está proporcionando aquele movimento de revolução, né? Das Exato, pessoas. Eu comparo muito com a Segunda Guerra Mundial, que foi quando as mulheres elas começaram a poder trabalhar porque os homens tiveram que ir para a guerra, para as trincheiras, então abriu-se esse espaço. E aí depois que as mulheres, que a guerra acabou, as mulheres não queriam mais ficar em casa, não queriam mais aquelas posições, né? Então, esses momentos de crise são momentos difíceis, mas são momentos de muita revolução. E eu espero que esse seja um deles. Eu espero que a gente respeite o sentimento revolucionário que está dentro das pessoas. Fran, muito obrigada aí pela participação, muito obrigada por tudo. Você é uma pessoa que mora no meu coração e a quem eu quero muito bem. Você e François. Cosma, da Fazenda Riachão, também um grande abraço. Tilapinha, do Núcleo 2, também gosto demais. Uma pessoa assim que a gente se conhece pouco, eu e Tilapinha, mas ele tinha um carinho por minha mãe, que só por ele ter esse carinho, eu já é uma pessoa assim que é muito querida para mim, porque eu tenho muito respeito e que também vem caminhando comigo, assim, de forma muito justa, muito honesta. E só tenho a agradecer, na verdade, a todos os companheiros de partido. E aí, já que você, falando de partido, já que você fez a pergunta, como é que vai ser o critério de escolha, eu acredito que, primeiro, já que a gente está partindo desse processo democrático, e eu acho que não existe mais espaço para caciquismo, para caudilismo, para escolha de cima para baixo. Então, como eu e Léo já conversamos, isso já ficou ajustado, é uma escolha que tem que partir dos nossos companheiros de partido. Todos precisam opinar, precisam participar, precisam fazer parte dessa decisão. Então, esse é um dos critérios, obviamente não é o único, porque não adianta também o partido estar em torno de um nome, mas as pesquisas apontarem para outro caminho. Então, as pesquisas também serão um critério decisivo. E o outro critério também, eu acredito que é o preparo, o sentimento que se vai levar. Que aí, nesse quesito aí, eu acho que eu e Léo, a gente tem muitas semelhanças. A gente se aproxima muito mais do que se separa. Leonardo é uma pessoa que tem um coração imenso,
é uma pessoa que é muito preparada, ele tem muita experiência, tem muito conhecimento, e eu espero que eu sei que se eu vier a ser escolhida, ele vai estar comigo, e eu vou estar com ele como sempre estivemos. Afinal de contas, além de ser um grupo político, nós somos uma família. Tenho muito respeito por ele, pela pessoa dele, ele pessoalmente, tenho muito respeito por ele enquanto político, como político. Tenho muito respeito pelo pai dele, pelo meu tio, pelos meus tios, que foram pais para mim, depois que meus pais faleceram. Então, em relação a esse critério pessoal de decisão, eu acho que eu e Léo, nós temos predicados muito, muito positivos, muito bons. Eu acho assim muito difícil, obviamente eu não sou perfeita, Leonardo não é perfeito, mas eu acho que o que temos de predicados superam em muitos nossos defeitos. Então, mas no passo a passo, como é que vai ser feito? Para a gente trocar assim, deixar bem claro. Eu sei que tem uma pesquisa, não sei se você me confirma se essa pesquisa... Sim, existem acho que mais de uma. Mais de uma pesquisa. Tem a questão do critério dos pré-candidatos também, de dentro do PCdoB, que vão existe também o quesito de quem consegue agregar mais, né? Isso. Eu acho que tem essa questão de quem consegue agregar mais. E essa questão de agregar, também acho que Léo faz isso muito bem, eu faço isso muito bem, mas é o que vai ser observado, né? Onde cada um se insere mais, porque, como eu falei, né? A cidade de Souza, ela não é dividida em castas, mas existem vários nichos, existem várias demandas, então onde cada um consegue se inserir mais, porque afinal de contas essa inserção é o que vai possibilitar que o representante ele leve adiante os desejos e a vontade da população. Então essa inserção desde o meio empresarial até o meio da comunidade cigana, até o espaço jornalístico, até a cultura. Também, todos os partidos. Os partidos da base também é importante demais que a oposição ela saia junta, porque afinal de contas eu vejo que a oposição de Souza está toda em torno de um objetivo comum, que é afastar, que é tirar essa gestão daí, que é uma gestão criminosa, que é uma gestão violenta, que é uma gestão perseguidora. Como eu falei ontem aqui no programa de Willam, é um prefeito verniz, né? O prefeito pincel. Ou ele passa uma mão de tinta nos prédios eu estava tentando entender esse contexto da matéria que eu li. Não, é porque o Willam me perguntou assim, você acha que... Não, alguém que ligou, você acha que não tem nada de bom nessa gestão? Eu disse, eu acho que ele passa dá uma pintura aqui e ali, o prefeito verniz, né? Então, mas assim, isso eu acho que é até gentil dizer isso com ele, sabe? Porque dado todo o histórico dele de perseguição, de agressividade, de corrupção, que a gente sabe que, assim, o tanto de processo que ele tem, eu acho que aí equivale os grãos de areia na praia, que é um negócio pesado mesmo, mas existem as pessoas que são satisfeitas com o governo, mas eu acredito que isso precisa ser dialogado. Eu acho que a oposição tem mostrado, tem feito seu trabalho, os vereadores de mandato, Bruna, Flamarion, Cacá, Ananias, tem feito esse trabalho de oposição, mostrado os erros da gestão. Para além disso, as pessoas do povo que não estão exercendo mandato, mas que o que eu chamo de povo ativo, Toró, François, chama a atenção muito para eles dois, porque estão sempre, Toró, ele vê um lixo na rua, tira uma foto, faz um vídeo. Isso é muito importante, eu acho que isso aí todo cidadão deveria fazer. Neta Braz está lhe mandando aqui um abraço, viu? Quem? Neta Braz. Neta Braz, um abraço, Neta. Pedagoga, recentemente formada, gente boa. Quero conversar, quero sentar com ela, porque com certeza deve ter muito para oferecer também. Eu acho que Souza tem excelentes expoentes em todos os âmbitos, em todas as áreas, e eu acredito que a gente deve sentar com as categorias, deve sentar com essas pessoas, com educadores, com músicos, com jornalistas, com médicos, com assistentes sociais, com agentes comunitários de saúde, com profissionais de enfermagem, com policiais, com a guarda municipal, com os vigilantes, com os garis, com os enfermeiros, com os servidores públicos em geral, de um modo geral, com os comerciantes. A gente tem que sentar para conversar, tem que discutir quais são as demandas de cada classe, para além das classes profissionais. A gente tem que sentar com essas pessoas mais marginalizadas, o gestor ele não pode discriminar ninguém, aliás, ninguém pode discriminar ninguém, né? Mas o gestor, mais do que ninguém, ele não pode. Então a gente tem que ter uma conversa com o movimento negro, a gente tem que ter uma conversa com
as mais diversas religiões, com a religião católica, evangélica, com as religiões de matriz africana, com a comunidade cigana, com os quilombolas. Então, assim, eu proponho aqui uma gestão de diversidade, uma gestão de diálogo, de inserção, assim, para a gente estar em cada canto da cidade, que a gente compreenda que existem diferenças, que existem demandas diferentes, mas que a gente está aqui para agregar, para somar, para ouvir, para trabalhar, para implementar e para colocar Souza para ser, se Deus quiser, a cidade mais desenvolvida do Alto Sertão da Paraíba, quem sabe da Paraíba, quem sabe do Nordeste, né, Jota? Porque eu sonho alto, eu acho que sonho melhor quem sonha mais alto e sonha melhor quem tem os sonhos mais belos. Se eu olhasse alguns anos atrás aqui, eu diria que eu estava vendo a personalização do casal que realmente gerou essa figura aqui, viu? Salomão e Aline aqui totalmente personalizado na questão de ver o futuro e também na questão do carinho que tem com cada segmento, com cada pessoa, que isso é uma particularidade que eu via nos seus pais, principalmente em Salomão, pela questão de sempre ver mais. Até tinha uma brincadeira da questão de uma vaca em cada casa, né? Que foi uma das propostas de campanha. Todo mundo brincou. E cadê era sempre aquela questão de ver além, né? De que poderia possibilitar as pessoas sonhar mais, né? Então, eu vejo muito isso em você e parabenizo muito pelo seu caminhar. Em Obrigada, pouco tempo se transformou numa potência de personalidade. Estava aí, como dizer assim, trabalhando para ser pré-candidata a vereadora. Surge como uma pré-candidata, digo, forte para justamente representar o grupo. Aqui ninguém está puxando sardinha para o lado de ninguém, apenas reconhecendo as qualidades que as pessoas têm. Você tem muito dessa qualidade que a gente visualiza e materializa em você. Eu sei, e Jota, e a gente tem uma relação de amizade e a gente tem uma... Recente, mas bem próxima já. E a gente tem uma ideologia muito parecida, né? A gente pensa de uma forma muito parecida. Então, isso facilita demais. Mas, da mesma forma, assim, uma coisa que eu gosto de deixar bem claro é que, apesar de eu ter meus posicionamentos, eu acho que as coisas que são muito óbvias para mim não são muito óbvias para todo mundo. Então, é por isso que é preciso escutar, é por isso que é preciso ouvir, não só se tratando de posicionamento político, e é preciso não compartimentalizar, entendeu? As pessoas, as posições políticas, as ideologias, elas não estão em caixinhas. Então, todo mundo não tem tudo de ruim num canto, nem tudo de bom. Isso aí é preciso dar a César o que é de César. Então, enfim, estou aqui à disposição para ouvir e espero que as pessoas também possam me dar a oportunidade de escutar, de ser escutada, e espero que possam me dar a oportunidade também de disputar essa eleição, assim, já coloquei meu nome, estou aqui numa situação de pré-candidatura, mas eu espero que a gente possa fazer acho que a gente está num momento histórico, né? Alguns momentos são mais... Todo momento é decisivo, mas alguns momentos são mais decisivos que outros. E eu acho que esse momento é muito decisivo. É um momento, assim, de... Cada pessoa que estiver nesse processo eleitoral do ano de 2020, principalmente aqui na cidade de Souza, tá fazendo história. E eu acho que, assim, o nosso partido, a partir do momento em que ele coloca uma pré-candidata mulher, o PSC está sendo muito moderno, não moderno porque, assim, a gente sabe que o lugar da mulher é onde ela quiser, enfim, mas o PSC está abrindo aí uma coisa diferente, né, que partido nenhum aqui em Souza fez antes. Então, meu tio, ele tá tendo uma postura extremamente vanguardista de lançar uma pré-candidata mulher, meu tio Marcondes, e eu espero que a gente possa levar isso adiante. Só tenho a agradecer aos meus tios, à minha família, por ter encabeçado essa bandeira de não permitir, né, porque isso não precisa de permissão, mas de encabeçar a bandeira de um movimento de representatividade feminina no poder. Eu acho que o PSC, o Partido Social Cristão, está sendo extremamente vanguardista nisso, e apesar de outros movimentos aí se dizerem vanguardistas, mas não estão sendo... Dizem que o PSC é um partido mais conservador, e de fato existem algumas coisas que precisam ser conservadas. Quando a gente fala em conservadorismo, isso não é ruim. É bom que se tenha uma ala conservadora, porque algumas coisas, de fato, têm valores que são inegociáveis, têm valores que precisam ser mantidos, que precisam ser cultivados.
Então, isso é importante. Mas é importante que a gente abra o discurso da vanguarda, é preciso que a gente leve isso adiante, é preciso que a gente toque essa bandeira. E eu agradeço demais, Jota, você por ter encabeçado isso em primeiro lugar, e agradeço aos meus companheiros de partido, desde o presidente, que é meu tio, hoje agora é Leonardo, né? Mas por terem abraçado essa pré-candidatura feminina. Muito bem, já lhe agradecendo a participação, né? Sei que você tem tido um compromisso, acho que a gente já migrou agora desse compromisso, mas aí eu tenho só uma questão, não tem como segurar essa questão do anúncio para segunda-feira às 11 horas da manhã, não? Tá bom demais. Ó, já segurou demais. É um fato jornalístico, mas tudo bem, a gente não, entende. Mas pode deixar, se for o furo é seu. Muito bem, tamo aí. Muriel que vai gostar dessa história, né? Então... Miriam, agradecer a participação, fique sempre à vontade. Fique sempre não, você está sempre à vontade, é sempre parceira nossa, amiga. E assim, eu só posso desejar a você muita sorte, muito sucesso, muita saúde primeiramente nesse momento para poder buscar o seu caminho e, claro, é uma batalha que estamos todos aí nessa caminhada, né? Nós na parte jornalística, você na sua luta pela questão social, e acho que uma coisa se junta a outra. Sim, com a certeza. boa informação, ela tem muito a ver com a boa relação da sociedade. Então, a gente está parceiro, fique sempre à vontade. Obrigada, Jota. Eu gosto de jornalista. Ao contrário do gestor que está aí, eu não processo jornalista. Graças a Deus. Olha, teve semana passada teve um jornalista que meteu um cacete em mim. Tudo que eu fiz foi pedir o direito de resposta. Porque eu acredito que jornalismo se faz dessa forma. Se quiser me criticar, não gosto de bajulador, não gosto de gente que está só me elogiando. Acho que isso não é amizade. Eu acho que a amizade é quem diz a verdade, né? E a imprensa é para ser livre mesmo. Se falou de mim, eu pedi o direito de resposta, até agora não obtive resposta. Não obtive resposta no sentido de me dar o direito de resposta, que é um direito constitucionalmente garantido. Mas estou aguardando aí, porque acredito que... espero que se faça jornalismo de forma séria e espero que eu possa responder às acusações que me foram feitas, que foram graves, né? Mas, de toda forma, não processo, porque... acho que é uma postura indigna, acho que é uma postura que é contra a liberdade de expressão, contra a liberdade jornalística. E eu, também como aspirante a jornalista e como estando aqui dentro da rádio, eu vejo isso com péssimos olhos. Eu acredito que isso tolhe a liberdade do próprio cidadão de se expressar, que é uma marca, né, dessa gestão, de tolher as pessoas, de calar a boca, de ser agressivo em todos os sentidos, né, Jota? Então, eu acho que a cidade de Souza ela não está feliz com isso, não está contente. E a gente precisa de uma gestão que cuide das pessoas, que faça as pessoas felizes. E ninguém é feliz de boca fechada, de boca calada, né? Então, quero deixar aí meu abraço a todos, desejar a todos uma boa tarde, uma excelente tarde. E se eu não vier mais por aqui esses dias, um excelente fim de semana. Você também, viu, Marcelinho, aí, agradecer... no ar aqui, como eu agradecer a Jota pelo lançamento da minha pré-candidatura. Ele quer gravar uma frase sua. Eu quero agradecer a Marcelinho, que eu estava lembrando aqui dessa coisa da rádio lá na antiga sede. E teve um dia que eu fiquei assim até 11 horas da noite, saí bem tarde, e Marcelinho estava no Mega Hits. E aí eu disse, Marcelinho, vamos continuar o programa e tal? Aí Marcelinho, não, Miriam, eu tô cansada aqui, eu quero ir pra casa e tal. Aí eu digo, não, então deixa que eu fique aqui. Aí Marcelinho, tu sabe controlar, Miriam? Aí eu disse, não, mas você me ensina agora. Aí Marcelinho me ensinou lá em 2 tempos, não foi, Marcelinho? Deu certo, aprendi, passei, fiquei assim até umas 2 horas da manhã fazendo o programa. Agora, programa musical. São as experiências da vida. São as experiências da vida. Então, eu quero agradecer aqui ao meu professor de controle. E assim, se nada der certo, talvez eu venha aqui, Marcelo, pega um horáriozinho, não vou tomar o seu nem o do Patrícia. Ele quer gravar uma frase sua, eu vou deixar você falar aqui no finalzinho. Tá pronta para ir para os debates? O quê? Eu já nasci pronta, Jota. Mas tem pronta. Outra frase, a da roupa. A da roupa? Tô com a roupa de ir. Pronto, tá gravado. Um abraço, Já tô com a roupa de ir. Um abraço para todos e um beijo no coração de todos. Muita paz e que Deus abençoe a todos. Um cheiro grande. Obrigada, viu, Bruno, também. E... o que é que eu ia dizer alguma coisa agora? Eu acho que Rafael aqui... Não. Rafael já foi embora, graças a Deus, né? Ainda temos para emendar ainda com o horário de Gilson, então, uma hora. Né? Tem Gilson. Não, mas vamos que eu tenho meu compromisso. Então, um beijo, fiquem todos com Deus e um abraço grande aí, vamos à luta. Estamos aí para batalha, e batalha... eleição é guerra, né? Muito bem, você está escutando o Radar Líder Notícias pela Líder FM.